Meu nome é Ana. Esta é a história de como minha família tentou me roubar o que era meu por direito, e como eu, com calma e determinação, recuperei não apenas meu espaço, mas também minha paz de espírito. Tudo começou no chá de bebê do meu irmão, um evento que deveria ser de celebração, mas que se transformou em uma revelação chocante para mim. Minha mãe, Sofia, ergueu um quadro com moldura dourada, anunciando que era um presente coletivo da família. Aproximei-me para observar melhor e o que vi me deixou atônita. Era a escritura do apartamento que eu havia comprado e quitado inteiramente com anos de trabalho árduo e economias. Meu pai, Roberto, se aproximou discretamente e, em um sussurro que ecoou como um trovão em minha mente, disse: "Você tem 30 dias para desocupar o imóvel." Mantive a compostura e apenas sorri, respondendo com uma confiança que surpreendeu até a mim mesma: "Um dia é mais do que suficiente para resolver isso." Na manhã seguinte, logo ao nascer do sol, contratei uma equipe profissional de mudanças que já estava posicionada e pronta para agir. Eles esvaziaram armários, removeram instalações fichas, arrancaram o piso sem hesitação ou remorso. Levei inclusive a máquina de lavar e secar roupas que eu havia adquirido com tanto esforço e dedicação financeira. Às 18h41 daquela noite, meu irmão, Lucas, me enviou uma mensagem de texto cheia de incredulidade. "Isso é uma piada." Com um sorriso sarcástico nos lábios, respondi imediatamente: "Ainda não é uma piada, mas a entrega programada para amanhã certamente pode se transformar em uma." No dia seguinte, as entregas começaram a chegar ao local do chá de bebê, adicionando camadas de ironia à situação. Primeiro veio o bolo, uma criação elaborada com pasta americana, que mais parecia uma explosão caótica, de uma revelação de gênero do bebê, do que uma sobremesa elegante e apropriada. Decorado com laços azuis vibrantes, pérolas comestíveis reluzentes e pequenos sapatinhos de plástico precariamente equilibrados no topo, como se fossem a cereja no bolo de uma sequência de decisões estéticas duvidosas. Minha mãe estava ao lado do bolo, radiante de orgulho, como se tivesse acabado de inventar uma solução milagrosa para acabar com a pobreza geracional através de confeitos temáticos e exagerados. Na verdade, eu nem deveria estar presente naquele evento. Tecnicamente, não havia recebido um convite formal, o que já indicava o nível de exclusão que eu estava enfrentando. Consegui o endereço por intermédio do meu primo, que inadvertidamente me passou a informação. Mesmo assim, decidi aparecer, carregando um presente modesto, mas cheio de significado pessoal. Não era nada grandioso ou ostentoso. Tratava-se de um chocalho de prata vintage, delicadamente gravado com as iniciais do bebê que estava por vir. Embrulhei-o com cuidado em papel de seda azul marinho e o coloquei dentro de uma caixa especial que eu havia dirigido por toda a cidade para encontrar e adquirir. Não era algo chamativo que roubasse a cena, mas carregava um valor sentimental profundo, refletindo o carinho que eu ainda nutria pela família apesar de tudo. No entanto, descobri que eles haviam planejado algo muito mais chamativo e manipulador, excluindo-me deliberadamente do processo. Pouco antes de servirem os cupcakes, e logo após o arco de balões em tons pastel desabar pela terceira vez, criando um momento de constrangimento geral, minha mãe bateu delicadamente no copo, com um garfo, para chamar a atenção de todos os presentes. Ela anunciou com uma voz carregada de emoção fingida que tinha algo importante a dizer. "Família é tudo", iniciou ela, com um tom que soava inspirador, mas que, para quem conhecia os bastidores da nossa dinâmica familiar, era um código sutil para indicar que alguém estava prestes a ser humilhado publicamente, de forma velada. "Por favor, sorriam para as câmeras", continuou ela, erguendo o quadro com moldura dourada, que era um pouco brega em seu design, mas possuía um peso simbólico suficiente para transmitir seriedade e importância. Dentro do quadro estava a escritura do apartamento. "Isto", proclamou ela com orgulho transbordante, "é um presente de todos nós para os novos pais."
O apartamento agora é deles, completamente quitado e pronto para ser o lar da nova família. Aplausos entusiásticos irromperam pela sala. Meu irmão Lucas abriu um sorriso largo, de orelha a orelha, transbordando de satisfação. Sua namorada, Clara, enxugou uma lágrima dramática, como se estivesse em uma cena de novela. Minha tia soltou um grito agudo e efusivo: "Vocês são incríveis!" Era como se eles tivessem realizado um ato heróico, como salvar um cachorrinho abandonado, em vez de essencialmente roubar uma hipoteca que eu havia pago com suor e dedicação. Levantei-me calmamente, caminhei até o centro da atenção, tirei o quadro das mãos da minha mãe e li o nome impresso na escritura. Era o meu nome, claro como o dia. Olhei para cada um deles, depois para o quadro novamente e finalmente para o meu. Pai. Ele se inclinou para frente, adotando a postura de um vendedor de carros usados, oferecendo uma oferta surpresa e irresistível. Você tem 30 dias para desocupar, sussurrou ele mais uma vez, reforçando a ameaça. Mantive meu sorriso intacto e respondi: "Um dia é suficiente para mim." Devolvi o quadro sem mais palavras, acenei vagamente para o grupo sem direcionar a ninguém em particular, e saí da festa com dignidade, sem criar o escândalo imediato. Ainda não, mas o plano já estava em movimento. Às 5 horas da manhã do dia seguinte, o zelador do prédio já havia destrancado a porta da frente para permitir o acesso. Às 7 horas, a equipe de mudanças estava plenamente operacional no local. Às 9h30, tudo o que eles haviam trazido para aquele apartamento, itens que eles consideravam seus, havia desaparecido completamente. O piso flutuante que instalaram foi arrancado meticulosamente. O berço novo, as cortinas personalizadas, a cômoda para o bebê, tudo foi encaixotado e removido. Até mesmo o letreiro decorativo que dizia "Nosso pequeno ninho" foi descolado da parede e descartado no lixo, simbolizando o fim da ilusão que eles criaram. É importante esclarecer que eu não toquei em nada que fosse genuinamente meu. Apenas eliminei o que não me pertencia, restaurando o espaço à sua condição original. Às 11 horas, o apartamento não mais se assemelhava à casa que eles tentaram apropriar. Voltar a ser inequivocamente a minha residência. Às 18h41, Lucas me enviou outra mensagem, repetindo a incredulidade: "Isso é uma piada." Respondi com a tranquilidade de alguém que tem total controle da situação e sabe exatamente o próximo passo a ser dado. Ainda não, mas a entrega de amanhã pode muito bem ser interpretada como uma. Para contextualizar melhor, o apartamento nunca fez parte de nenhum plano familiar grandioso, nem para mim nem para eles. Eu o comprei em 2020, após anos de planejamento financeiro cuidadoso. Era um imóvel pequeno e tranquilo, com 2 quartos aconchegantes, localizado a uma curta distância a pé do meu local de trabalho, o que facilitava minha rotina diária. A cozinha recebia uma luz natural maravilhosa durante o dia, criando um ambiente acolhedor. Nunca postei fotos dele nas redes sociais, nunca convidei familiares para visitas sociais. Era o meu refúgio pessoal, um símbolo de independência conquistada. Esse era o objetivo principal desde o início: ter algo só meu, livre de interferências. Então, de repente, meu irmão Lucas apareceu, pedindo abrigo. No começo, era supostamente algo temporário, apenas até encontrarmos um lugar próprio. Ele e sua namorada Clara chegaram com bagagens mínimas, 2 sacolas de viagem, um tapete de ionga enrolado e um gato de estimação. Eu, na minha generosidade habitual, concordei: "Claro, fiquem por 1 mês, talvez 2 no máximo." Mas eles acabaram ficando por impressionantes 19 meses, transformando o que era provisório em algo aparentemente permanente. Durante todo esse período, nunca cobrei aluguel deles, mesmo que isso tivesse sido justo. Eles se ofereciam ocasionalmente para comprar mantimentos e itens essenciais para a casa. Às vezes cumpriam a promessa, mas na maioria das vezes, não. Eu não me preocupava em manter um controle rigoroso, pois acreditava sinceramente que seria uma situação passageira. Como eu estava errada nessa suposição ingênua.
A primeira mudança significativa que eles fizeram foi instalar pisos flutuantes em todo o apartamento. Lucas justificou dizendo que era uma melhoria para o benefício de todos nós. Ele arcou com o custo da instalação, então eu deixei passar, embora isso já indicasse uma apropriação indevida do espaço. Em seguida, veio a estante de livros, um modelo barato de R$ 160, com estrutura branca e pernas falsas de ouro, que Clara adorava. Ela postou um vídeo em time-lapse no Instagram, mostrando a montagem, com a legenda otimista: "Nosso lugar está tomando forma." Eu estava lá, atrás da câmera, filmando sem reclamar, mas sentindo um desconforto crescente. Com o passar do tempo, a linguagem que eles usavam evoluiu de forma sutil, mas reveladora. Passou de referências a seu apartamento para nosso espaço compartilhado, de expressões de gratidão como "obrigada por nos deixar ficar" para declarações possessivas como "amamos esta casa", de promessas de "estamos procurando um lugar novo" para um silêncio absoluto sobre qualquer plano de mudança. Eles começaram a deixar suas escovas de dente no meu copo do banheiro, os sapatos espalhados na porta da frente, e a roupa suja acumulada na minha máquina de lavar. Eu, para evitar confrontos, nunca disse uma palavra de protesto, permitindo que a situação se agravasse. Então, veio a notícia do bebê. Eles não me informaram diretamente, o que já era um sinal de distanciamento. Descobri acidentalmente através de uma story no Instagram, Clara segurando uma imagem de ultrassom com orgulho, enquanto Lucas se exibia ao fundo com um sorriso triunfante. Enviei uma mensagem de parabéns sincera, tentando manter os laços familiares. A resposta dele foi vaga e ominosa: "Precisamos conversar sobre tornar as coisas mais permanentes aqui." Eu não insisti em esclarecimentos, e eles nunca ofereceram detalhes. 3 semanas depois, recebi uma ligação dos meus pais. Minha mãe Sofia perguntou diretamente se eu consideraria presentear o apartamento para o casal. Não o imóvel inteiro, apenas simbolicamente, explicou ela. "Eles estão começando uma família agora. Você está se dando bem financeiramente, não é?" Minha resposta foi firme e imediata: "Não, eu não vou fazer isso." Ela persistiu, minimizando o impacto: "Não vai te matar ceder um pouco." Desliguei o telefone, frustrada com a audácia. Foi aí que o fundo familiar entrou em cena de forma mais intensa. Tudo começou discretamente em 2019, com contribuições mensais de R$ 500 para ajudar a cobrir a hipoteca da casa dos meus pais, enquanto meu pai Roberto se recuperava de problemas de saúde. Depois, veio mais R$ 600 por mês para o aluguel da minha irmã Laura, R$ 1.000 para cobrir contas jurídicas do tio Marcos, R$ 320 para o tratamento dentário da minha mãe e até R$ 5.000 para consertar o telhado da casa familiar. Parei de manter um registro detalhado após um tempo, mas meu extrato bancário registrava tudo fielmente. Ao longo de mais de 4 anos, as transferências totais para a conta da família somaram exatos R$ 91.200. Comparativamente, o custo da hipoteca do meu apartamento, incluindo impostos e taxas adicionais, totalizou R$ 112.000. Os móveis e reparos que fiz somaram R$ 9.300. As despesas com alimentação e contas de consumo incidentais chegaram a R$ 6.700. Esse era o meu investimento pessoal total, construído com esforço solitário. E qual foi a contribuição dos outros membros da família? O piso instalado por Lucas custou R$ 940. A estante montada por Clara, R$ 160. Um liquidificador usado, que veio como presente da mãe dela. Nada mais substancial. Quando me recusei categoricamente a transferir a escritura, eles abandonaram as tentativas de persuasão e passaram para ações clandestinas. 3 semanas antes do chá de bebê,
Lucas agendou uma reunião com o tabelião usando um endereço de e-mail falso criado em meu nome para simular consentimento. Meu pai Roberto cuidou de toda a logística operacional. Minha mãe Sofia coordenou os detalhes com o advogado da família. Eles apresentaram uma assinatura escaneada extraída de um formulário de imposto que eu havia preenchido em 2018. Não era nenhuma falsificação sofisticada, mas, de alguma forma, foi suficiente para que o título de propriedade fosse reatribuído sem o meu conhecimento ou aprovação explícita. No chá de bebê, eles agiram como se estivessem me incluindo no gesto, como se eu devesse aplaudir entusiasticamente, sorrir para as fotos e me sentir parte daquela generosidade coletiva. Em vez disso, vi meu próprio nome sendo exibido em uma moldura dourada, como se fosse mero adereço em uma encenação teatral. Um presente de todos nós, proclamou Sofia com ênfase. Mas todos nós claramente não me incluía eu, que havia comprado o apartamento, mobiliado cada cômodo, mantido as contas em dia e até pago pelo berço que eles usariam. Após sair da festa naquela noite, não gritei acusações, nem iniciei uma discussão acalorada. Em vez disso, acessei minha conta bancária online, imprimi a lista completa de todas as transações financeiras relevantes, destaquei cada item conectado ao apartamento, pagamentos iniciais de entrada, apólices de seguro, impostos anuais, custos de reparos e manutenções. Organizei tudo em uma pasta física intitulada Correção. Apenas fatos, sem comentários emocionais, preparando o terreno para ações futuras, baseadas em evidências concretas. Na manhã seguinte, contratei um chaveiro para trocar imediatamente o código de entrada do prédio. O zelador reiniciou o sistema de interfone para garantir segurança. Compilei uma lista detalhada de tudo dentro do apartamento que não me pertencia originalmente: o piso flutuante, a estante de livros, o berço do bebê, todos os itens que eles haviam trazido, postado nas redes sociais ou reivindicado como deles. Tudo isso foi removido sistematicamente. Não enviei mensagens para Lucas explicando minhas ações. Não ameacei com processos judiciais imediatos. Nem sequer ofereci explicações verbais, porque isso era precisamente o que eles antecipavam, um confronto dramático, e era exatamente o que eu me recusava a proporcionar, optando por uma abordagem mais estratégica e silenciosa. Eles genuinamente acreditavam que eu não reagiria de forma assertiva. Esse era o cerne do plano deles: assumir que, se sorrissem o suficiente, brindassem com copos tilintando, exibissem molduras douradas reluzentes e usassem termos carregados como bênção familiar e presente de todos nós, eu permaneceria passiva e talvez até cedesse à pressão emocional. Mas eles subestimaram minha resiliência. Não cedi 1 milímetro. Às 8h06 da manhã do dia subsequente, um caminhão de mudanças parou diretamente em frente ao apartamento, não mais meu ou deles exclusivamente, mas o espaço que eles haviam tentado reivindicar ilegalmente. O motorista descarregou uma pilha de caixas de papelão desmontadas, acompanhadas de uma pequena nota manuscrita. Vocês têm 30 dias para desocupar, mas achei que seria útil ajudar vocês a começarem o processo de embalagem. Eles descobriram a entrega antes do meio-dia. Eu sei porque a câmera de segurança do corredor capturou o momento. Lucas, abrindo a porta com expectativa, recuando surpreso como se as caixas inofensivas estivessem vivas e ameaçadoras. Clara, posicionada atrás dele, começou a chorar visivelmente. Assisti à filmagem sem áudio, mas as expressões faciais contavam toda a história de choque e desespero. Naquela mesma noite, meu telefone começou a explodir com notificações. Mensagem de Lucas: o que há de errado com você? Isso é loucura. De Sofia: não é assim que uma família se comporta. Pense no bebê. De Roberto: você já deixou seu ponto claro. Chega de jogos. Minha irmã Laura: você está bem? Tipo, realmente bem mentalmente? Não respondi a nenhuma delas. Em vez disso, já havia preparado minha própria planilha financeira detalhada, listando tudo o que paguei ao longo dos anos,
tudo o que suportei em termos de invasão de privacidade, tudo o que eles levaram sem gratidão. Enviei o documento como um único arquivo PDF por e-mail. O assunto era direto: apartamento, números finais e incontestáveis. Às 16h17, Sofia ligou novamente, insistente. Deixei o telefone tocar até cair na caixa postal. Ela deixou uma mensagem de voz, com tom conciliador. Nós nunca tivemos a intenção de te tirar nada de verdade. Era apenas simbólico, para o bem do bebê e da família unida. Salvei o arquivo de áudio como evidência adicional. No dia seguinte, Lucas apareceu na minha porta, tocando a campainha 5 vezes seguidas com urgência. Observei pelo olho mágico sem abrir. Ele estava vestido casualmente de moletom, segurando uma caixa de papelão meio dobrada de forma desajeitada. Não abri a porta. Ele acabou deixando a caixa ali mesmo. Dentro, um bilhete rabiscado. Você realmente vai levar isso adiante. Depois de tudo o que passamos juntos como família, naquele fim de semana, organizei a devolução dos pisos flutuantes que eles haviam instalado. Cada tábua individual, cada parafuso, cada tira de contrapiso foi embalada com cuidado. Etiquetei a caixa claramente, tecnicamente propriedade sua. Materiais recuperados. Recibo original incluso, R$ 940. Anexei uma nota adicional. Reconstruir uma vida é mais fácil quando se usa materiais próprios, adquiridos com esforço pessoal. Eles se mudaram em completo silêncio, sem postagens de adeus nas redes sociais, sem dramas públicos no grupo de bate-papo familiar, apenas um desaparecimento gradual e discreto. No final daquele mês, o apartamento era inequivocamente meu novamente, em todos os sentidos imagináveis. Legal, emocional e físico. O cheiro persistente das velas aromáticas de Clara dissipou-se. Os casacos deles, antes pendurados no corredor, sumiram. A faixa decorativa com o nome do bebê foi dobrada meticulosamente e devolvida. Ninguém nunca reclamou ou pediu as caixas de mudança de volta. Presumo que as utilizaram para sua própria realocação. Um mês após esses eventos, Sofia enviou um e-mail em grupo para toda a família. O assunto era otimista: reconciliação familiar, um novo começo. O corpo do e-mail continha pontos buletados. Persuasivos: não vamos permitir que questões financeiras nos separem para sempre. Isso ainda pode se transformar em uma vitória coletiva para todos os envolvidos. O perdão é o maior presente que podemos dar uns aos outros. Lembre-se de quem esteve ao seu lado quando você mais precisou de apoio. Não respondi ao e-mail, mas o reencaminhei para minha própria caixa de entrada com um novo assunto irônico: rebrande familiar, lições aprendidas. Em seguida, arquivei-o para referência futura. O apartamento agora reina em silêncio absoluto, um contraste bem-vindo com o caos anterior. Eles tentaram ser barulhentos com suas demandas iniciais, depois silenciosos em suas manipulações, e finalmente dóceis em suas tentativas de reconciliação. Lucas enviou uma mensagem conciliadora: vamos apenas recomeçar do zero. Sem dramas desnecessários, sem recibos cobrando dívidas. Uma página em branco para todos. Sofia ligou, deixando outro correio de voz: eu sei que cometemos erros graves, mas você sempre foi a mais sábia entre nós. Sempre foi a âncora da família. E minha favorita, uma mensagem curta de Roberto: venha jantar conosco. Vamos conversar como adultos civilizados. Eles escolheram uma terça-feira comum para o encontro. Após alguma reflexão, eu concordei em ir. O restaurante era italiano, de nível médio, com ambiente acolhedor. Eles provavelmente achavam que as luzes baixas e o aroma de massas frescas suavizariam as tensões, mas estavam profundamente enganados. Cheguei. Segundo lugar. Eles já estavam sentados e haviam pedido uma garrafa de vinho tinto, com 2 taças servidas. Recusei educadamente a minha, preferindo manter a mente clara. Sofia iniciou a conversa, com voz trêmula. Estávamos sob muita pressão financeira e emocional.
Tudo ficou tão caótico com a chegada do bebê. Admitimos que não deveríamos ter agido pelas suas costas, mas tudo foi feito por amor à família. Permiti que eles concluíssem seu monólogo ensaiado sem interrupções. Então, abri minha bolsa e coloquei 3 itens sobre a mesa de forma silenciosa e deliberada: um pendrive, uma pasta amarela organizada e uma única folha de papel laminada para durabilidade. Roberto estendeu a mão para pegar o pendrive primeiro. Puxei-o de volta gentilmente. Você não vai precisar examiná-lo agora, disse eu. Já enviei cópias por e-mail para seus empregadores e para o banco principal da família. Sofia congelou no lugar, o rosto pálido. Entreguei a pasta diretamente a ela. Dentro estavam documentos oficiais, uma rescisão notarial de todas as contas bancárias conjuntas, um aviso legal revogando qualquer procuração que eu pudesse ter concedido no passado e uma carta formal encerrando minhas contribuições financeiras mensais indefinidamente. Sem alarde dramático, apenas papéis frios e factuais. Olhei diretamente para Laura, que estava presente. Você está fora do meu plano de seguro-saúde particular. A mudança entrou em vigor na semana passada. Ela piscou 2 vezes, processando a informação, e tentou forçar um sorriso. Tudo bem, eu vou dar um jeito de resolver isso sozinha. Assenti a aprovação. Sim, você vai. É hora de cada um assumir suas responsabilidades. Lucas não compareceu ao jantar, mas enviei uma pasta similar a ele via serviço de entregador especial. Dentro dela, uma conta detalhada pelo uso indevido da propriedade durante os 19 meses, uma planilha minuciosa listando danos causados ao imóvel e um código QR que levava a uma pasta digital intitulada Recursos para começar uma vida independente. Nessa pasta, incluí modelos profissionais de currículo, exemplos de cartas de apresentação eficazes, um perfil simulado no LinkedIn para inspiração e um tutorial passo a passo sobre como se candidatar a empregos quando o suporte financeiro familiar, a mamata, chega ao fim abruptamente. Na segunda-feira seguinte, dirigi-me à delegacia local e registrei um boletim de ocorrência oficial. Não se tratava de um processo judicial completo ou de uma vingança pessoal, mas sim de uma notificação formal sobre o uso indevido de minha identidade e a falsificação do título de propriedade. O policial de plantão perguntou se eu desejava prosseguir com uma queixa criminal imediata. Ainda não respondi calmamente, mas isso serve como registro inicial caso seja necessário escalar. Na quinta-feira daquela semana, recebi um e-mail do advogado contratado por Roberto. O assunto era cauteloso, preocupação com a possível escalada da situação. O corpo do texto apelava: não vamos destruir os laços familiares por causa de alguns documentos disputados. Podemos resolver isso amigavelmente, sem envolvimento legal desnecessário. Não é isso que sua mãe deseja para todos. Minha resposta foi concisa, em apenas 2 linhas. Vocês expressaram o desejo de uma vida sem minha presença e contribuições. Permitam-me demonstrar exatamente como essa realidade se desenrola na prática. Após isso, eles pararam de ligar insistentemente, pararam de enviar mensagens implorando. O silêncio que se seguiu não representava rendição genuína, mas sim uma confusão profunda, o que, para ser honesta, era mais impactante e barulhento do que qualquer grito ou discussão. Ninguém mais mencionava meu nome diretamente em conversas familiares. Evitavam referências a mim, mesmo em mensagens que acidentalmente vazavam para contatos mútuos, capazes de encaminhar screenshots. Minha prima de Minas Gerais, que de alguma forma sempre acaba envolvida nas correntes de fofocas familiares, querendo ou não, me mantinha informada de forma discreta e imparcial, sem adicionar comentários pessoais, apenas enviando dados brutos. Para sua informação, escrevia ela, encaminhando textos, gravações de áudio ou fotos relevantes, como uma imagem de Sofia usando um cachecol simples enquanto repunha livros na biblioteca municipal local.
Sofia havia arrumado um emprego de meio período nessa biblioteca, alegando publicamente que era para se manter ativa e engajada na comunidade. Mas o motivo real, sussurrado nos bastidores, era que o seguro-saúde familiar não cobria mais os medicamentos essenciais para controlar sua pressão arterial. Minha prima ouviu conversas sobre coparticipações financeiras altas atrás do balcão de atendimento. Além disso, Sofia vendeu 2 bolsas de grife que antes chamava orgulhosamente de investimentos inteligentes. Agora, ela as refere como alegrias não essenciais que podem ser dispensadas. Roberto, por sua vez, trocou seu carro espaçoso por um modelo menor e mais econômico, não por uma súbita consciência ambiental, mas por pura necessidade financeira. Soube que seu escritório profissional foi realocado para uma sala menor e menos prestigiada. Laura se mudou para a casa da sogra, rotulando a mudança como temporária. No entanto, esse temporário já se estendia por 5 meses consecutivos. O plano de pagamento de suas mensalidades universitárias, que eu anteriormente cobria integralmente, agora estava fragmentado em 3 sistemas de parcelamento diferentes para aliviar o custo. Lucas organizou a festa de 1º aniversário do bebê no novo apartamento deles, um espaço modesto alugado às pressas. Naturalmente, não fui convidada, mas uma vizinha em comum postou fotos no Facebook, permitindo que eu visse os detalhes. Os cupcakes eram de uma promoção barata de supermercado. Um balão decorativo estourou no meio de uma conversa animada. O alto-falante Bluetooth falhava repetidamente na conexão. Não havia fotógrafo profissional. Apenas fotos tiradas com temporizadores de iPhone, resultando em imagens borradas e sem graça. Ninguém nas fotos exibia um sorriso genuíno. As expressões eram forçadas e tensas. Eles começaram a usar eufemismos para descrever sua situação financeira, chamando-a de apertada, que é o que as pessoas dizem quando evitam admitir que os recursos simplesmente acabaram. Lucas até solicitou um aplicativo de empréstimos pessoais, e por um erro dele, pediu meu código de indicação. Acidentalmente vi a mensagem. Ele nunca o utilizou, provavelmente por orgulho. O antigo grupo de bate-papo familiar foi renomeado para Círculo de Apoio Mútuo, em uma tentativa de rebranding positivo. Eu não faço mais parte dele, mas continuo recebendo screenshots encaminhados. A interface permanece a mesma. Bolhas azuis de texto, respostas performáticas e superficiais. Roberto compartilhou um artigo motivacional. O perdão adiciona 5 anos à sua expectativa de vida. Foi visualizado por 2 membros, sem reações de corações ou emojis. Laura postou uma selfie com a legenda vaga Crescimento Pessoal em Andamento. O feriado de Ação de Graças transcorreu sem minha presença, como esperado. Descobri detalhes através de uma foto borrada em um álbum compartilhado por um amigo em comum da família. Minha prima de Minas me enviou uma mensagem posterior. Foi estranho e desconfortável. Ninguém mencionou seu nome nenhuma única vez durante todo o evento. Essa omissão deliberada foi a parte mais reveladora de todas. Não indicava que eles sentiam minha falta de forma autêntica, mas sim que precisavam se esforçar intensamente para fingir que não sentiam um testemunho da profundidade do impacto das minhas ações. Quando eles finalmente pararam de fingir que eu retornaria ao rebanho familiar, eu já havia iniciado a reconstrução física do apartamento. Os pisos originais eram velhos, barulhentos em certos pontos, ligeiramente tortos em outros. Eu não havia percebido o quanto eles ecoavam até que o espaço estivesse vazio de presenças indesejadas. Removi tudo metodicamente, lixei as superfícies, selei contra a umidade e apliquei uma mancha nova em tom de carvalho natural, com acabamento fosco que transmitia calor e honestidade. Em seguida, pintei as paredes em um cinza suave e neutro, nem frio demais para ser desconfortável, nem moderno excessivamente para ser impessoal. Apenas silencioso e calmante. A sala de estar perdeu 2 cadeiras desnecessárias e ganhou um canto dedicado à leitura, com uma poltrona confortável e uma luminária de piso.
A cozinha recebeu luzes LED sob os armários superiores, melhorando a funcionalidade noturna. O antigo armário da lavanderia foi transformado em um pequeno cômodo multifuncional. Não houve testemunhas para esse processo de renovação. Ninguém pediu atualizações ou fotos do progresso. Essa solitude tornou tudo mais fácil e libertador. Pela primeira vez em anos, eu não estava adaptando o espaço para atender às necessidades ou caprichos de outra pessoa. Era puramente para mim. Pouco tempo depois dessa transformação, conheci Rafael em uma loja de materiais de construção, enquanto comprava suprimentos para os toques finais. Ele se aproximou com uma piada leve sobre ferramentas, e eu o corrigi com outra piada bem-humorada. Nossa conversa fluiu naturalmente, sem forçação, e nos aproximamos gradualmente. 6 meses depois, decidimos morar juntos, e ele trouxe suas pertences aos poucos, integrando-se ao meu espaço renovado. Nos casamos há 2 anos, e agora passo minhas manhãs em uma casa que mantém um silêncio sereno e reconfortante. Às vezes, discutimos sobre trivialidades do dia a dia, como itens faltantes na lista de compras ou disputas por vagas de estacionamento, mas essas discussões nunca escalam para gritos ou desaparecimentos dramáticos. Algumas noites, quando estamos simplesmente juntos no sofá, apreciando a companhia mútua, optamos por não dizer nada. Porque, agora, o silêncio não representa mais ausência dolorosa ou tensão não resolvida. Em vez disso, significa contentamento pleno e suficiência emocional. O silêncio mudou de lado, tornando-se um aliado em vez de um inimigo. Obrigada por dedicar tempo para ouvir a história completa de Ana, com todos os seus detalhes e nuances, que revelam as complexidades das relações familiares. Se você se identificou ou se inspirou com essa narrativa de resiliência e autodescoberta, por favor, curta, comente e compartilhe para nos ajudar a trazer mais histórias reais e inspiradoras como esta. Não esqueça de se inscrever no canal para receber notificações de novos lançamentos e continuar acompanhando jornadas transformadoras. Até o próximo vídeo, cuide-se e valorize seu próprio espaço.